Olá, paz do Senhor. O avivamento na vida pessoal. Este é o título da lição número 10. Eu quero dizer à guisa de introdução que todo avivamento coletivo é fruto, é consequência de um avivamento pessoal, de um avivamento individual. Ou seja, não existe um avivamento de um grupo, de uma igreja. Não existe avivamento coletivo sem que antes, primeiro, haja um avivamento pessoal, um avivamento individual. E cada um é responsável pelo seu próprio avivamento. Você pode até fazer parte de uma igreja, ou de um grupo, ou de um departamento que não seja avivado, mas você, na sua vida pessoal, precisa ser um crente avivado. O comentarista, no primeiro tópico, fala sobre o avivamento pessoal na vida do salmista, por ocasião dele ter escrito o Salmo 63, do versículo 1 ao versículo 8. Ele expressa as suas impressões, as suas experiências com Deus em relação ao seu avivamento pessoal. No tópico número 2, o comentarista nos fala sobre o avivamento espiritual do crente. Como se processa este avivamento? Quais são os elementos deste avivamento e assim por diante? E no tópico número 3, o comentarista se prende a analisar a vida pessoal e a vida familiar do crente avivado. Quais são as consequências no cotidiano que tem uma vida avivada? Quais são as consequências que tem na vida pessoal e na vida familiar de um crente pessoalmente avivado? É sobre isso que o nosso comentarista trata nestes 3 tópicos. Todavia, para podermos entender a dissecação destes 3 tópicos, o avivamento na vida do salmista, o avivamento na vida do crente e o avivamento na vida familiar e pessoal do crente, nós precisamos primeiramente entender que existem alguns elementos fundamentais para que aconteça o avivamento pessoal. E existem também alguns princípios básicos que devem existir para que aconteça um avivamento espiritual pessoal. É sobre esses elementos e sobre estes princípios que eu quero estar conversando contigo neste vídeo, quando estaremos falando sobre a lição de número 10, o avivamento na vida pessoal. Após a vinheta, então, vamos conversar sobre os elementos e os princípios basilares para que haja um avivamento pessoal. Enquanto isso, aproveita e já deixa o seu like, clica na sineta das notificações no YouTube para que você receba mais vídeos como este e receba de primeira mão. Não esquece de deixar um comentário para sabermos se você está gostando, acompanhando, qual é a sua opinião acerca dos nossos vídeos. Vai ser um prazer e é muito importante que você interaja com os nossos vídeos. Vamos à vinheta e voltamos então com o avivamento na vida pessoal. Então voltamos a falar sobre o avivamento na vida pessoal. Para nós entendermos como o salmista se sentia ao ter a sua vida avivada por Deus, quais as experiências que ele nos conta, que ele demonstra para conosco no Salmo 63,
para entendermos como deve ser a vida espiritual avivada de um cristão, para entendermos quais as consequências que isto traz para o cotidiano e para a família, em primeiro lugar, precisamos entender o que é avivamento. Infelizmente, algumas pessoas estão distorcendo, não apenas pessoas, todavia também grupos e igrejas estão distorcendo o verdadeiro significado da palavra avivamento. Avivamento não é movimento. Avivamento não é exibicionismo de espiritualidade. Avivamento não são manifestações eclesiásticas e litúrgicas. Não, avivamento não é isso. Avivamento é vida com Deus. Avivamento é mudança de atitude, é mudança e evolução e aperfeiçoamento de caráter diante de Deus e diante dos homens. Avivamento é a prática e a manutenção de uma vida piedosa na presença de Deus. Isto sim é avivamento espiritual. Seja o coletivo ou seja o individual, avivamento de verdade é aquele que tem a mensagem transformadora do Evangelho como centro do nosso cotidiano. Pois bem, ao entendermos o que é avivamento, precisamos também entender quais são os 3 elementos principais para que ocorra um avivamento. Então, eram somente 3, podem existir outros, mas eu considero que os 3 principais são a palavra de Deus, a oração e a adoração. Não existe avivamento sem a palavra. Não existe avivamento sem oração. Não existe avivamento sem adoração. Em relação à palavra, você já deve ter percebido nas outras lições que todo o avivamento começou com a leitura, com a meditação e com a obediência à palavra de Deus. Não existe avivamento sem a palavra. Lembra das palavras de Abacuque no capítulo 3, versículo 2? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Logo depois ele pede, aviva, Senhor, a tua obra pelo meio dos anos, pelo meio dos séculos, a notifica. Abacuque está dizendo que, pela palavra de Deus, a obra seria avivada, pelo temor à palavra de Deus. Os apóstolos, quando instituíram os diáconos, eles disseram, olha, vocês cuidem da mesa, porque nós nos dedicaremos, nos perseveraremos na palavra e na oração. Não existe avivamento pessoal sem a presença da palavra de Deus na vida do crente. É importante lembrar que quando Deus fala com Josué, Deus dá uma ordem para Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, e faça tudo quanto nele está escrito. Deus estava falando para Josué. Pregue, fale a palavra, pense, medite na palavra e faça, pratique a palavra. A palavra precisa estar em nossos lábios, em nosso pensamento e na nossa prática diária. Não existe avivamento sem palavra. Um outro elemento do avivamento é a oração. Pronto, este é clichê, é óbvio. Todo cristão precisa orar. Mas é importante que entendamos que não existe avivamento sem oração sincera, sem oração constante. A Bíblia diz que Daniel orava sempre. A Bíblia diz que Jesus orava sempre. A Bíblia diz que o salmista orava 3 vezes ao dia. Existem inúmeros versículos apontando, que nos dizendo que os grandes homens de Deus foram avivados porque viveram uma vida de oração. O hino da harpa, muito cantado por nós, diz que restaurados ou renovados em forças seremos se vivermos sempre e em constante oração. A oração é apenas não apenas a chave da vitória, mas é também a chave do avivamento espiritual. Palavra de Deus
e oração. Paulo diz que toda criatura é boa se for santificada pela palavra e pela oração. Jesus foi o maior exemplo de oração. Em João capítulo 18, versículos 1 e 2, a Bíblia diz que após a ceia, Jesus foi para o jardim orar. E o texto diz que ele tinha o costume de estar naquele lugar com os seus discípulos para orar, para buscar a face do Senhor. Jesus possuía uma vida de oração. E por essa razão, ele tinha uma vida pessoal avivada. Jesus, quando abrimos as páginas das Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, nós encontramos Jesus no início de seu ministério orando no deserto. Depois nós encontramos Jesus orando para a escolha dos seus discípulos. Encontramos Jesus se retirando no meio das multidões e clamando a Deus. Encontramos Jesus no final do seu ministério orando, buscando a face do Senhor. Em todos os momentos nós encontramos Jesus orando, porque Jesus sabia que a oração é a base do avivamento. Um terceiro elemento que eu destaco é a adoração. Não existe avivamento sem adoração sincera, sem adoração genuína na presença do Senhor, nosso Deus. Mas, já que falamos dos elementos, palavra, oração e adoração, inclusive o salmista aqui, no Salmo 63, ele fala muito sobre adoração, sobre o prazer de estar na presença de Deus, ainda que a carne esteja seca, ainda que a carne esteja sedenta, aleluia, a sua alma te anseio pela presença de Deus. Qual é o nome disso? Adoração. Adoração é elogiar a Deus. Adoração é reconhecer a soberania e a grandeza de Deus em nossas vidas. Quem assim o faz, tem uma vida avivada. Mas se falamos dos três elementos, palavra, oração e adoração, deixe-me falar então dos princípios que regem um verdadeiro avivamento pessoal. Esses princípios, eles estão presentes tanto na palavra, quanto na oração, quanto na adoração. E o primeiro princípio que eu quero destacar, que eu anotei aqui inclusive, é o princípio da sinceridade. Não existe avivamento sem sinceridade. Você precisa ter sinceridade para ler a palavra. Você precisa ter sinceridade para obedecer a palavra. Você precisa ter sinceridade para orar. Você precisa ter sinceridade para adorar a Deus. A palavra sinceridade vem de uma raiz que quer dizer sincera, sem hipocrisia, sem falsidade. Deus nos aceita como nós somos. É por isso que o salmista, lá no Salmo 139, como citamos, ele diz: Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas, Tu sabes, Tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Sinceridade é o princípio básico, o princípio basilar de um verdadeiro avivamento pessoal. Não adianta você orar sem sinceridade. Não adianta você ler a palavra sem sinceridade. Não adianta você orar sem sinceridade. Você vai fazer tudo isto, mas apenas de uma forma mecânica, e nunca será um crente avivado. Em segundo princípio, é profundidade. Primeiro princípio, sinceridade. Segundo princípio, profundidade. O que eu quero dizer com isso é que não existe avivamento se você não estiver disposto a entrar numa verdadeira imersão, num verdadeiro mergulho espiritual nas coisas de Deus. Não existe avivamento se você não deixar ser totalmente envolvido pela presença e pelas coisas de Deus. A Bíblia diz que quando Ana foi orar, ela orou com amargura de alma, ela orou com profundidade. A Bíblia diz que quando Jesus foi orar no Getsemane, ele também orou com profundidade. Quando Daniel foi orar, orou com profundidade. Quando Neemias foi orar, orou com profundidade. Chega de viver na superfície. O verdadeiro avivamento pessoal, ele passa pela profundidade.
Você precisa se envolver. Você precisa estar ciente da ambiência na qual você está sendo introduzido e contextualizado. É a ambiência de Deus, é a ambiência do céu. Você precisa ser profundo e não apenas viver na superfície espiritual. Um terceiro princípio é a constância. Sim, a constância. Constância. Não existe avivamento sem constância, sem perseverança. Deus não te chamou para orar hoje e amanhã não orar. Deus não te chamou para adorar hoje e amanhã não adorar. Deus não te chamou para ler a palavra hoje e amanhã não ler. Deus quer que esta leitura, que esta oração, que esta adoração seja constante. Para isso e por isso é que nós teremos uma vida avivada. Atos capítulo 1, versículo 14 e capítulo 2, versículo 42 diz que a igreja perseverava em oração, perseverava na doutrina, perseverava na comunhão, constância, perseverança. Este é o princípio que rege o verdadeiro avivamento pessoal. Não existe avivamento pessoal se você não ora todos os dias. Não existe avivamento pessoal se você não lê a palavra todos os dias. Não existe avivamento pessoal se você não adora todos os dias. E quando falamos de todos os dias, quando falamos de constância, não estamos falando de números. Parece que estamos falando de números, mas não estamos falando de número. Estamos falando de desejo. Estamos falando de anseio, estamos falando de disciplina, estamos falando de alguém que sente prazer em estar constantemente na presença de Deus, fazendo as coisas de Deus, se envolvendo com a presença de Deus. Avivamento precisa ter sinceridade, avivamento precisa ter profundidade, avivamento precisa ter constância. O resto, ou as demais coisas, são consequências do avivamento. Por exemplo, a integridade de vida é consequência de uma vida avivada. O fervor espiritual é consequência de uma vida avivada. O bom caráter em Cristo Jesus e o desenvolvimento do fruto do Espírito é consequência de uma vida avivada. Então que eu e você tenhamos esta vida avivada. O tópico número 3 fala de como a vida avivada influencia no cotidiano. Como a vida avivada influencia na vida pessoal e na vida familiar do indivíduo, ou seja, do crente. O crente avivado, ele se relaciona bem no comércio, no trabalho, se relaciona bem com os filhos, com a esposa, com o esposo, com os pais, com os filhos, se relaciona bem com a sua família. O crente avivado tem um bom relacionamento pessoal. O crente avivado tem um bom relacionamento interpessoal e extrapessoal. Então, que nós tenhamos uma vida avivada na presença do Senhor. Esta é a palavra que eu quero deixar para você, aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Três elementos principais: palavra, oração e adoração. 3 princípios principais: sinceridade, profundidade e constância. Deus abençoe, tenha uma vida avivada. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de fazer o seu comentário, não esquece de se inscrever nas nossas mídias sociais. Tem muita gente que nos assiste toda semana, mas ainda não é inscrito. Então clica lá no gostei, clica lá no like, clica lá em se inscrever. Siga-nos no Instagram, se inscreva no YouTube e seja nosso amigo no Facebook ou siga-nos no Facebook. Como é que eu faço, pastor Roque? Roque Ribeiro Oficial. Tudo junto.
Rock Bem Oficial. Te aguardo lá. YouTube, Facebook, Instagram. Se inscreva, compartilha, comenta, dê o seu like e Deus te abençoe.